Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Histórias e Jornadas Emocionantes. A história de hoje é um acontecimento real, que aconteceu no interior de Minas Gerais. Havia uma mulher por volta dos 40 anos, chamada Irene, que vivia apenas na companhia de seu fiel cachorro Max. Irene era viúva, pois seu marido faleceu em um acidente de trabalho, e eles não vieram a ter filhos. Apenas Max fazia companhia para Irene. Porém, em uma noite chuvosa, o cachorro desapareceu, e Irene ficou completamente sozinha. Só que ela não imaginava que anos depois, o cachorro surpreendentemente reapareceria em sua vida. O que aconteceu foi chocante. Fique com a gente e conheça a jornada emocionante de Irene e Max. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever, para não perder nenhuma novidade. Dona Irene era uma mulher que vivia em uma pequena casa na beira da cidade. Ela não tinha amigos próximos ou familiares por perto, e passava a maior parte do tempo sozinha, com exceção de seu fiel companheiro, um cachorro vira-lata, chamado Max. Desde que adotou Max, Irene sentiu que sua vida ganhou um novo sentido, e mesmo em meio à solidão, ela nunca se sentia completamente sozinha. Max era sua única companhia, mas para ela, ele era tudo o que precisava para se sentir feliz e amada. Juntos, eles compartilhavam momentos de alegria e tristeza, e essa relação de afeto e cumplicidade era o que mantinha a mulher firme e forte em meio às adversidades da vida. O cotidiano de Irene e Max era bastante simples, mas repleto de amor e companheirismo. Irene acordava cedo todas as manhãs, e a primeira coisa que fazia era dar comida e água para Max. Em seguida, preparava o café da manhã para si mesma e sentava-se à mesa para tomar a refeição, enquanto Max ficava ao seu lado, ansioso por receber um carinho ou uma atenção. Após o café da manhã, Irene e Max costumavam sair para caminhar pela cidade, aproveitando o ar fresco e os raios de sol que aqueciam suas peles. Durante o passeio, Max farejava tudo ao seu redor, enquanto Irene observava a paisagem, pensando em suas coisas. De volta para casa, Irene se dedicava a fazer as tarefas domésticas, como limpar a casa e lavar a roupa. Max ficava sempre por perto, deitado em seu canto favorito da casa, ou seguindo Irene pelos cantos, sempre procurando uma oportunidade de brincar ou pedir atenção. No final da tarde, Irene costumava sentar-se no quintal da casa, observando o pôr do sol, enquanto Max brincava no gramado. Porém, um dia tudo isso mudou. Era uma tarde chuvosa, a chuva forte batia contra as janelas da pequena casa de Irene. Max, o cachorro de Irene, estava agindo de forma estranha. Ele corria de um lado para o outro da sala, emitindo latidos agudos e persistentes, como se estivesse tentando alertar Irene sobre algo. Irene, que estava sentada no sofá, observava Max com curiosidade e preocupação. Aos poucos, Irene percebeu que Max estava tentando chamar sua atenção para a porta da frente da casa. Ele continuava latindo e correndo em direção à porta, como se estivesse pedindo a Irene para abri-la. Irene hesitou por um momento, mas depois decidiu seguir o instinto de Max e foi até a porta. Ao abrir a porta, Irene foi surpreendida por uma cena que a deixou assustada. A rua estava alagada, a água da chuva estava subindo rapidamente e ameaçava invadir a casa. Sem perder tempo, Irene fechou a porta rapidamente e correu para pegar alguns panos para colocar na parte de baixo da porta, a fim de impedir que a água entrasse. Max continuava agitado, correndo de um lado para o outro da casa, como se estivesse monitorando a situação. Irene não conseguia entender como Max sabia que a água estava subindo tão rapidamente, mas a gratidão que ela sentia por seu cachorro era imensa. Ele havia salvado a casa e a vida deles naquela tarde chuvosa e sombria. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Irene abraçou Max e agradeceu a ele por sua atenção e fidelidade. Max tinha provado mais uma vez que era muito mais do que um simples animal de estimação, ele era um verdadeiro amigo e protetor, capaz de sentir e prever situações de perigo. Porém, tudo mudou na manhã do dia seguinte. A vida de Irene nunca mais foi a mesma. Irene acordou na manhã seguinte ainda com o coração apertado pela situação da tarde anterior. Ela se levantou,
Se vestiu e foi direto para a cozinha preparar o café da manhã, mas não havia nenhum sinal de Max. Ela chamou por ele várias vezes, mas não obteve resposta. Irene começou a sentir um frio na espinha, pois Max costumava estar sempre presente em todos os momentos da sua rotina. Ela decidiu vasculhar cada canto da casa, procurando por qualquer vestígio de Max, mas ele simplesmente não estava lá. Irene começou a ficar preocupada, tentando imaginar todos os cenários possíveis do que poderia ter acontecido com Max. Ela pensou em todos os momentos que passaram juntos e não conseguia conter as lágrimas. Irene não tinha mais ideia do que fazer, então decidiu procurar ajuda. Ela ligou para os vizinhos e avisou sobre o desaparecimento de Max. Nenhum deles tinha notícia alguma. Irene não conseguia parar de pensar sobre o que poderia ter acontecido com seu companheiro leal. O dia passou lentamente, e Irene continuou a procurar por Max em todos os lugares possíveis. Ela também começou a pensar em todas as possibilidades de como ele poderia ter desaparecido, mas nada parecia fazer sentido. Irene sentia um grande vazio em seu coração, sem a companhia do seu fiel amigo de quatro patas. Os dias se passavam e Irene não recebia nenhuma notícia de Max. Ela continuava a procurar por ele, vasculhando as ruas e pedindo ajuda a todos que conhecia. Ela postou cartazes pela cidade com fotos de Max, mas não houve nenhum sinal de resposta. Irene passou por momentos difíceis e não conseguia comer nem dormir direito, preocupada com o paradeiro de seu animal de estimação. Ela se perguntava se Max ainda estava vivo e se estava sendo bem tratado. A ideia de que ele poderia estar sofrendo ou abandonado a aterrorizava. As ruas que antes eram tão familiares para Irene agora pareciam diferentes. Ela começou a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, como placas de "procura-se cachorro" em postes de luz, ou pessoas segurando coleiras semelhantes a de Max. Ela parava todas as vezes que via algo parecido, mas nunca era o seu cachorro. O desaparecimento de Max começou a afetar Irene de várias formas, inclusive em sua saúde mental. Ela se isolava em casa, evitando o contato com outras pessoas e não queria mais sair de casa. A presença de Max era tão forte que tudo parecia sem graça e sem sentido agora que ele não estava mais lá. Os dias passavam lentamente, e Irene continuava a procurar por Max, mas sem nenhum sucesso. Ela se sentia sozinha e incompleta sem a presença do seu fiel companheiro. A cada dia que passava, a esperança de encontrar ele diminuía, mas Irene sabia que precisava continuar a procurar, não importando o tempo que levasse. Os anos se passaram, e Irene nunca desistiu de procurar por Max. Ela continuou a colocar cartazes e panfletos pela cidade, espalhando a notícia do seu desaparecimento. Ela participava de grupos de apoio e compartilhava informações com outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Apesar do tempo que havia passado, Irene nunca perdeu a esperança de encontrar Max novamente. Ela sempre mantinha sua porta aberta e mantinha seus olhos e ouvidos atentos a qualquer notícia sobre um cachorro parecido com o seu. Mas mesmo com todos os seus esforços, o tempo continuou a passar sem nenhum sinal de Max. A vida de Irene mudou muito desde o desaparecimento de seu companheiro de quatro patas. Ela se tornou uma pessoa mais reservada e solitária, mantendo-se afastada das pessoas e de lugares que lembravam Max. Irene nunca esqueceu seu querido amigo, e o amor que sentia por ele permaneceu forte em seu coração. Ela guardava fotos e lembranças dele em uma caixa especial, e muitas vezes ela passava horas a fio relembrando os momentos que passaram juntos. A vida de Irene nunca mais foi a mesma após o desaparecimento de Max, mas ela aprendeu a lidar com a dor e a encontrar conforto nas lembranças. Ela sabia que nunca poderia substituir seu amado cachorro, mas ela continuou a amar e cuidar de outros animais, mantendo sempre um lugar especial em seu coração para Max. Com o passar dos anos, Irene começou a sentir os efeitos do tempo e do estresse emocional causado pelo desaparecimento de Max. Ela desenvolveu problemas de saúde, incluindo hipertensão e insônia crônica, o que a deixava sempre cansada e sem energia. Sua vida social diminuiu cada vez mais, e ela se tornou cada vez mais reclusa em sua casa.
O que antes era um refúgio seguro para ela e Max, agora era um local onde ela passava a maior parte do tempo sozinha, lutando contra a tristeza e a solidão. Irene também se tornou cada vez mais preocupada com a própria vida, e muitas vezes se questionava se ela se reuniria com Max no céu. Ela não conseguia imaginar a ideia de deixar o mundo sem saber o que aconteceu com seu amado companheiro. Só que Irene não imaginava que sua vida estaria prestes a mudar. Irene, como de costume, estava lendo o jornal em sua poltrona na sala de estar, procurando alguma notícia que poderia estar relacionada ao seu querido cão. E então seus olhos pousaram em uma manchete que a fez parar. A manchete dizia: ONG para cuidado de animais resgata cães abandonados e promove adoção responsável. Ela ficou intrigada e decidiu ler a matéria completa. A reportagem falava sobre uma ONG local que resgatava animais abandonados nas ruas e que cuidava deles em um abrigo. Porém, o que Irene viu logo a seguir a fez sentir um arrepio na espinha. Enquanto Irene lia a matéria sobre a ONG que cuidava de animais abandonados, uma foto chamou sua atenção. Era uma foto de um cão parecido com Max, com a mesma pelagem e os olhos castanhos expressivos. Seu coração começou a bater mais rápido e sua respiração ficou presa na garganta. Ela observou a foto com mais atenção, tentando identificar qualquer marca ou sinal que pudesse indicar que era Max. Irene sentiu um misto de emoções: medo, esperança, descrença. Ela leu a legenda abaixo da foto, que dizia: este cão foi encontrado abandonado e doente nas ruas após grande tempestade, e agora está sob os cuidados da ONG. Irene pegou o telefone e ligou para a ONG imediatamente. Seu coração batia forte e suas mãos tremiam enquanto ela esperava alguém atender. Quando finalmente conseguiu falar com alguém, explicou que viu a foto do cão na reportagem e acreditava que pudesse ser seu amado Max. A pessoa do outro lado da linha pediu que Irene fornecesse mais informações sobre Max, como sua idade, raça e marcas distintivas. Irene forneceu todas as informações que pôde, e pediu para ir imediatamente para o abrigo da ONG para ver o cão. Assim que chegou ao abrigo, Irene reconheceu imediatamente Max. Ele estava magro e cansado, mas seus olhos brilhavam com alegria ao ver sua dona novamente. Irene se emocionou ao ver Max e o abraçou com força, sentindo-se grata por ter a chance de ter ele de volta em sua vida. O homem responsável pela ONG disse para Irene que eles encontraram Max doente na rua, após uma grande tempestade. Irene se lembrou da tarde chuvosa em que Max a protegeu. Ela se emocionou muito ao se lembrar daquele dia. O homem continuou dizendo que Max havia ficado doente devido à chuva, e que ele se perdeu da casa de Irene e andou sem rumo tentando encontrar o caminho de volta. Mas como ele estava muito doente, seu senso de direção ficou ruim, e ele acabou perdido. Um adolescente que estava passando viu o cão abandonado e decidiu entrar em contato com a ONG para poder fornecer abrigo e alimento para o pobre cão. Foi então que Max foi levado para a ONG, onde recebeu tratamento médico e cuidados intensivos. Depois de alguns dias, Max começou a se recuperar, mas ainda estava longe de sua condição normal. O responsável também explicou que, apesar de ter procurado por um possível dono, ninguém apareceu para reivindicar Max, e por isso ele permaneceu no abrigo por mais tempo do que o normal. Irene ficou muito triste ao saber que Max havia passado por uma situação difícil, mas ficou aliviada por saber que ele havia recebido cuidados e se recuperado. Ela agradeceu ao responsável pela ONG e prometeu dar a Max todo o amor e cuidado que ele merecia, agora que ele estava de volta em casa. Juntos, Irene e Max deixaram o abrigo da ONG e voltaram para casa, onde recomeçariam suas vidas juntos. Irene estava determinada a dar a Max todo o amor e cuidado que ele merecia e agradecida por ter a chance de tê-lo de volta em sua vida. E foi assim que a emocionante jornada de Max e de Irene chegou ao fim. Mesmo após vários anos, Irene conseguiu reconhecer Max assim que pôs os olhos nele. Uma mãe sempre reconhece o filho. Se você gostou dessa história, deixe o seu gostei, e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Esses 2 vídeos aparecendo na tela certamente irão te emocionar. Até a próxima!